O que teria acontecido se Kaneki fosse para o mundo de DxD? Parte 1. Nossa história começa quando Kaneki e Aogiri iriam invadir a base da CCG. Nessa história a CCG estava desenvolvendo uma arma de portais multidimensional. Então os Ghouls chegam lá e destroem tudo. Mas nesse momento um soldado da CCG iria até o portal e o ligaria. Os Ghouls estariam de costas e não veriam mais quando eles olham. Já seria tarde demais porque Kaneki já havia sido transportado para outra dimensão, então Yato irritado mataria o soldado. Quando Kaneki vê, ele estava em outro mundo, ele estaria do lado de uma escola e veria 3 garotos espiando as meninas. Que Kaneki pergunta o que eles estavam fazendo. Então Matsuda e Motohama perguntariam a Issei se ele era amigo daquele cara. Que Issei diria que não e perguntaria o nome dele. Que Kaneki falaria seu nome e perguntaria o nome de Issei que falaria o seu nome. Então nesse momento Kaneki tiraria sua máscara e Issei perguntaria para que Kaneki usava aquela máscara que Kaneki falaria que era para assustar as pessoas para não falar a verdade a Issei. Com a conversa as garotas veem os moleques que todos correm. Então quando eles estavam do outro lado da escola eles conversariam um pouco e perceberiam que tinha uma garota olhando para ele que seria Rias. Então Rias pergunta a Akeno quem eram aqueles garotos que Akeno falaria que eles são da sala B. Issei, Matsuda e Motohama. Então Rias pergunta quem era o de cabelo branco que Akeno diria que não sabe. Então Akeno perguntaria a Rias se ele era importante que Rias diz que poderia ser só um pensamento dela. Então Issei pergunta onde era a casa de Kaneki e ele fala que não tinha, então Issei convida Kaneki para dormir em sua casa que o mesmo aceita. Então a noite se passa e no outro dia Issei acorda Kaneki e falaria para ele que eles têm escola e Kaneki falou como é que ele tinha escola, sendo que ele não se matriculou. Issei fala que pediu para os pais dele o matricularem. Então Kaneki falaria obrigado para Issei iria para a escola. Na escola Rias sentiria algo de muito estranho no Kaneki, então Rias decide ir perguntar o nome dele. Que Matsuda e Motohama ficariam muito bravos com Kaneki, pois ele estava falando com a garota mais gata da escola. Então Rias pergunta o nome de Kaneki que ele falaria que era Kaneki. Então Rias falaria se Kaneki não queria se encontrar com ela. Que Kaneki vendo que não tinha nada a perder falaria que sim. Então Matsuda e Motohama chamariam o Kaneki de traidor. Ao sair da escola Issei se encontraria com Yuma que perguntaria se ele não queria namorar com ela que Issei diria sim. Então Issei falaria que ele arranjou uma namorada para Kaneki e o nome dela é Yuma e Kaneki falaria que ele tem um encontro com a Rias. Então nos dias dos encontros Kaneki e Issei se preparam e iriam se encontrar com as garotas. Que então Rias e Kaneki se encontraram numa cafeteria. Pois Kaneki preferiu para lembrar do velho Yoshimura. Então o encontro de Rias e Kaneki seria normal até certa hora da noite. Numa certa hora em um beco escuro Rias começaria a mudar de assunto e Kaneki lembraria que essa não foi a primeira vez que ele viu isso. Nesse momento Rias tentaria acertar um ataque surpresa em Kaneki que se defenderia com seu Kagune. Então Rias falaria que ela errou e que ele não era um demônio. Então Kaneki fala que ele era um Ghoul. Então Rias se lembra de uma história sobre Ghouls e perguntaria se Kaneki já comeu alguma pessoa e Kaneki diria que sim. Então Kaneki se lembra da sua luta com Jason. Nesse momento Rias sentiria que Issei estava em perigo, então Rias abriria círculo mágico e iria para Issei. Então Kaneki correria em direção da Rias e entraria no círculo mágico assim indo com a Rias. Quando eles chegaram, não veriam que Issei estava morto no chão e Rainari estava perto do cadáver de Issei. Então Kaneki ativaria seu Kagune e iria para cima de Rainari que a mesma seria perfurada na perna e no braço esquerdo. Então Kaneki falaria que iria matar ela e pediria a Rias para cuidar do Issei. Que a Rias abriria um círculo mágico e sairia com o Issei. Então Rainari tentaria acertar Kaneki com uma lança de luz, mas Kaneki se desviaria de todos os ataques de Rainari e acertaria o braço direito de Rainari. Que a mesma tentaria fugir, mas seria perfurada pela Kagune de Kaneki e morreria ali mesmo. Se quiser saber o que acontece na próxima parte, deixa muito like.